Oi, tudo bem? Primeiramente, eu quero me desculpar por não conseguir postar um vídeo na semana passada. Eu estava gripado e com uma voz bem ruim, então acabei por não conseguindo postar. Mas, bola pra frente. É o seguinte, nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho a respeito sobre o novo jogo de Pokémon que vai lançar, que já lançou no caso, né? O Pokémon Legends ZA. E eu preciso deixar claro que eu venho aqui comentar como um fã de longa data. Eu assistia os animes, eu jogava os jogos, mais os de Game Boy, né? Mas eu sou um fã de longa data, tanto dos jogos, quanto dos animes, quanto da história de Pokémon. E eu posso dizer com certeza, como um fã de longa geração, que apesar de ser decepcionante esse novo jogo, não é necessariamente inesperado isso. Simplesmente por conta de que os jogos de Pokémon, eles não são feitos com grandes quantias de dinheiro, eles não são feitos com grande capricho, nunca foram tanto assim, né? Talvez só nas épocas do Game Boy, né, que era um console mais simples e rodava menos coisa, por isso os gráficos até que naquela época eram bons, mas os da atualidade, para a geração atual, estão praticamente uma piada, cara. Conforme você vai vendo que as gerações foram evoluindo, a geração dos consoles mesmo, dos gráficos do console, você vai ver que Pokémon, ele sempre se manteve no mesmo jeito. O jogo não se esforça em trazer dubladores para a história, não se esforça em dublar os jogos para português, né? Que o Brasil ele tem um grande marco também na classificação de vendas, né? Desse jogo. O suficiente para dizer, pô, eu podia dublar esse jogo para esse idioma, né? Eu podia fazer pelo menos uma tradução para esse idioma. Mas não, você que joga Pokémon, você que compra Pokémon, vai ter que ficar acostumado a jogar ele em inglês, nem manjando inglês muitas vezes, né? Às vezes você nem entende direito o que tá acontecendo na história. Mas essa é a realidade, né, cara? Não tem muito como fugir dela. Por conta de alguns requisitos que a própria Nintendo, ela se recusa a atender para tornar o jogo pelo menos um pouquinho mais interessante. Primeiramente, eu preciso dizer que eu não me importaria se os gráficos desse jogo fossem ruins, se eles tentassem aplicar um capricho a mais nas outras questões, como na história, como também nos Pokémons mesmo, né? Que vieram novas Mega Evoluções, que praticamente todo mundo estava querendo novas Mega Evoluções, mas as Mega Evoluções que vieram, cara, é uma piada. Parece, sei lá, que fizeram simplesmente tipo, pra não dizer que não foi esquecido, para dizer que não foi esquecido o Pokémon, sabe? Apesar de que os Pokémons que eles jogaram, eles mesmos não se importam tanto, sabe? Uma ou outra Mega Evolução ali acaba se saindo mais legal do que a outra, mas, cara, é decepcionante. Sinceramente, é muito decepcionante isso aqui. O Pokémon Legends EA também, ele veio com a intenção das novas gerações, né? Com a intenção das novas gerações de console. Ele não se focou muito em novas gerações de Pokémon, até porque, querendo ou não, é difícil de lançar toda hora uma geração nova com Pokémons, novas ideias novas para isso. Eu não estou cobrando sinceramente isso deles, porque eu sei que depois de um tempinho, depois de tantos anos, né, depois de 20 anos já, mais até se bobear, acaba ficando meio limitado, né, o conhecimento, a criatividade, né? Então eu não vou de maneira nenhuma cobrar o fato deles fazerem meio que um remake, assim, do Pokémon XY. Porque é praticamente a mesma coisa. Mas o que eu posso cobrar é que esse jogo tenha a intenção de lançar como um jogo para bater de frente com os jogos atuais, entendem? E para lançar um jogo desse com gráficos desse nível, sem dublagem, sabe? Sem chegar com legendas em português, essas coisas assim, para todos os continentes que realmente vendem, que é difícil isso, cara. Você que mora no Brasil, né? Você que joga com Nintendo Switch, já deve ter percebido que você não consegue entender direito o que fala, você que não entende inglês, né? Eu também, que não entendo muito inglês, só pra deixar claro, você não entende o que tá acontecendo, cara. Você teve uma hora que você tenta acompanhar, mas, pô, isso aí cansa, cara. Você não tem paciência pra ficar fazendo isso. Eu queria deixar mais a minha crítica aqui na intenção de meio que alertar vocês sobre esses novos jogos e sobre os futuros jogos que vão sair também, porque eu não duvido que os futuros jogos vão sair muito diferentes desse, viu? A Nintendo, ela se mostra bem relaxada em questão a isso, sabe?
Com esse novo jogo que eles lançaram, então, eles praticamente falaram, cara, fiz qualquer coisa aqui, vai vender de qualquer jeito, você entende? Porque é basicamente assim, Pokémon vende, cara. Pokémon é uma franquia que deu muito certo, você entende? E não é uma coisa que eu vou falar também, Pokémon é ruim. Não é ruim, é uma ideia incrível, mas o problema é que eles não dão continuidade a essa ideia incrível, sabe? Do jeito que ela deveria ser. Porque, beleza, capturar monstrinhos pra você batalhar com eles depois. É uma ideia legal, é um conceito legal, que vem funcionando, inclusive, até hoje. Tanto que os jogos de Pokémon, eles sempre geram retorno, né? Mas eu vou falar pra vocês, né, como fã. Esse retorno, ele acaba saindo mais caro do que realmente é feito para do que realmente custa para financiar o jogo, porque esse jogo aqui, depois dos vazamentos que fizeram, cara, vocês não têm noção a piada que foi o preço para fazer um jogo desses, cara. Se você comparar com jogos que realmente se importam assim com essas pequenas coisas pequenas coisas não, né, com essas grandes coisas, né? Que hoje em dia gráficos também são bem requeridos, né, pelas pessoas que jogam. Gráficos, dublagem, essas coisas assim. Cara, não é barato, eu sei que não é barato, mas não é caro a ponto de tirar o retorno deles, cara. Porque esse jogo também, ele custa muito, mas muito pouco, cara. É sério, compara com um jogo de um estúdio que realmente, por exemplo... É que é foda falar isso, né? Mas eu vou comparar aqui, por exemplo, com GTA. Compara esse jogo, por exemplo, com, tipo, os novos jogos que lançaram esse ano. Tem vários dele. Eu vou pegar de exemplo mesmo o Astrobots, sabe? Que conseguiu ganhar o título de melhor jogo do ano de lá de 2024 ou 2023, não me lembro muito bem. Porque simplesmente ele fez o simples bem feito, você entende? Eu também não sei se eu posso considerar que aquilo lá foi o melhor jogo que ele lançou no ano, mas ele ganhou e tá lá, entendeu? Já em questão do Pokémon, eu sinto, né, como comprador, como uma pessoa que joga os jogos dele, como uma pessoa que já comprou os jogos dele, como uma pessoa que joga até hoje, qualquer coisa que gosta de Pokémon até hoje, eu sinto, cara, que eles não se esforçam, sabe? Eles não fazem o simples direito. Porque se fizessem o simples direito, a quantidade de hate que estaria caindo sobre esses jogos, ela simplesmente seria infundada, você entende? Porque não precisamos de coisas incríveis, até porque estamos falando de um jogo cartunesco. Mas, cara, você colocar um PNG de janela para um jogo de 2025, cara, aí é muita piada, né, cara? Novas megas evoluções também, que parece que foram jogadas lá somente porque sim, sabe? Porque, cara, eu vou falar pra vocês, a que mais me deixou bravo com isso foram essas megas evoluções que lançaram, viu? Beleza, tinha algumas até que eram legais, tinha algumas até que dava pra gostar, que não era ruim. Não vou falar que era ruim, porque não era. A grande minoria, né? Eu tenho que dizer. Mas, cara, a grande maioria pegaram lá a Stario, né? Que é um Pokémon estrela. Alongaram as pernas dela. Simplesmente isso, cara, entendeu? É inacreditável isso, cara. É uma falta de vontade de fazer o jogo, cara, sabe? E também não vou falar que, tipo, a empresa tem que ganhar. Eu não vou ser aquele cara que falar, não, tem que fazer os jogos bem feitos, porque senão a empresa não vai ganhar. Tem que fazer os jogos bem feitos, no caso, eu digo, porque mesmo que não vá ganhar, porque o fã é que conta. E, de fato, essa frase não está totalmente errada, mas as empresas o que elas mais querem é lucrar. Porque, em relação a isso, os jogos de Pokémon, eles lucram de qualquer jeito, cara. Tanto é que esses jogos eles nunca entram em promoção. Você pode parar pra perceber que eles não chegam a entrar em promoção. Você que tem um Nintendo Switch, vai na sua lojinha lá, você vai ver que eles nunca entram em promoção pra você comprar, porque eles vendem naquele preço, você entende? E é um preço extremamente alto, cara. É inacreditável você pagar R$ 300, 400 nesse novo jogo de Pokémon. Cara, pro Brasil, pra qualquer país, né? Eu acho que chegou caro esse jogo, né? Que eu não cheguei a pesquisar direito, mas eu tenho certeza que esse jogo chegou caro. É uma falta de, tipo, uma falta de noção, na minha opinião, né? Uma falta de, tipo, beleza, eu fiz o jogo aqui, não me importo com o que vocês pediram, eu sei que vocês queriam alguma coisa melhor, mas, como eu já disse aqui, vocês vão comprar qualquer coisa que eu fizer.
Cara, se eu jogar um pedaço de tinta na parede, num quadro, e cobrar 50 mil por ele, vocês vão comprar. Porque vocês praticamente são idiotas. É basicamente isso que esse jogo novo tá dizendo pra nós, né? E, bom, eu posso ter me exaltado aqui um pouquinho em algumas partes do vídeo, mas é porque realmente, cara, isso aqui me deixa bravo, você entende? Porque é inacreditável umas coisas dessas, sabe? Porque é umas coisas tão besta, mas que, tipo, é tão fácil de resolver, é tão fácil de chegar e falar, não, vamos botar um pouquinho mais de dinheiro pra sair um joguinho mais bom e vamos cobrar um pouquinho menos também, né? Porque não tem necessidade de cobrar tudo isso, a gente vai ganhar mesmo se cobrar menos. E isso aí também é uma coisa que vem se estabilizando entre os jogos, não é só com o Pokémon que tá fazendo, mas o Pokémon, querendo ou não, ele tá sendo o jogo que não dá desconto, não faz nada, sabe? Aumenta só, não diminui nenhuma vez por ano. Por isso que ele acaba sendo bastante criticado mesmo, acho que desde a geração do Violet e Scarlet, cara, que esse jogo continua sendo assim. Não que os antigos também sejam muito bons, né? Pra época que eles saíram, já dava pra fazer alguma coisinha melhor, né? Mas enfim. Bom, eu queria explicar mais ou menos as críticas que eu tinha pra falar sobre esse jogo. De fato, como um fã, porque eu sou um fã dessa franquia, porque, cara, eu gosto bastante dessa franquia, eu gosto bastante de Pokémon, gosto bastante do conceito do jogo de Pokémon, do anime, de tudo mais. E é triste, realmente, como fã, você chegar e ver que os caras estão fazendo um descaso desse pra vocês, entendeu? Vocês também devem ter se sentido tristes por conta disso, porque é uma coisa que parece que foi de propósito, você entende? Como eu já falei aqui, parece que eles literalmente chegaram e falaram: tacamos um pedaço de tinta na parede, cobramos 50 mil por ela e vocês vão comprar. Porque vocês compram, porque vocês são idiotas. É praticamente o que eles falaram pra mim, você entende? Com esse novo jogo aí, é basicamente o tapa na cara de todo mundo que defendia Pokémon também. Você vai ver, tem por aí bastante gente defendendo Pokémon também, falando que mas esse jogo não consegue rodar a 30 FPS sendo um jogo tão ruim. Mas no Nintendo Switch 2 ele roda 60 FPS lisinho. Pô, claro, eu vou comprar um Nintendo Switch 2, né? Custando os seus valores aí de mercado exorbitantes pra um jogo que não consegue competir direito nem com para um console, né, que não consegue competir direito nem com o Xbox, nem com o PS5 em geral, né, porque para ser um console portátil ele tem que ser um pouquinho mais leve, né, ele tem que ser um pouquinho mais ruim, né, porque as peças elas vão ser, querendo ou não, um pouquinho mais limitadas, né, por conta de ser portátil, isso mesmo. E, tipo, ele custa mais caro do que o PS5, mais caro do que o Xbox e tá lá, entendeu? 4 mil reais no joguinho que, cara, é sacanagem, na minha opinião. É sacanagem, não passa de sacanagem. Bom, eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Peço desculpas mais uma vez por não conseguir postar na semana passada. Eu ainda acho que minha voz tá meio ruinzinha por causa da gripe, né? Por conta que eu ainda estou pigarreando bastante, né? Mas eu espero que isso não tenha interferido muito no vídeo. Foi isso, eu queria deixar mais ou menos a minha crítica como fã, né? De longa data desse anime, desse jogo, desse conceito. E agradeço a todos que me ouviram até aqui. Até mais!